Você que está acompanhando aqui, pelo rádio, pela internet, pela TV, né? Quem acompanha com imagem, olha aqui assim, presta atenção no rosto do tio aqui. Aqui um papo bem pessoal, bem nosso, bem íntimo. O titio estava na universidade, eu já contei essa história, e fez um trabalho para uma professora que era uma anta. E ganhou 10. Eu voltei para casa tristíssimo. Porque eu julguei que eu tinha escrito coisas que ela não alcançava. E talvez, olha bem, não tenha alcançado, deu 10, falou assim, para evitar o chato. E aí o titio fez um trabalho que achou lindo demais. Para o professor que o titio mais gostava, Alfredo Bose. Tirou 9,5. E como eu digo para Valio Bene, com essa minha cara de CDF, né? Esse meio ponto que ele não deu tortura a minha vida até hoje. Eu tinha 19 aninhos. Então, às vezes, a gente deve se preservar de certos elogios. E deve se ocupar mais de certas críticas, ainda que não fosse crítica, viu, Valio Bene? Veio um elogio enorme para o trabalho. Mas eu queria aquele meio ponto, né? Coisa de CDF, Valio Bene. O Marco Aurélio saiu em defesa de Zanin no caso do voto das drogas. Vai lá. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, afirmou que as críticas sofridas pelo atual ministro do STF, Cristiano Zanin, após o voto contrário à discriminação do porte de maconha para uso pessoal, são improcedentes e diz que teria votado igual ao novo membro da corte. Em entrevista à Folha, Marco Aurélio diz que não cabe ao STF normatizar o assunto. Ele falou, eu se estivesse lá votaria como ele votou, porque não nos cabe normatizar. Quem normatiza é o Congresso Nacional. Marco Aurélio ainda lembrou a declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao dizer que o STF pode estar invadindo a competência do Congresso. Valio Bene, tá bom, porque depois ele vai falar aquela língua marco-aureliense, e aí até explicar, não é nada super... Mas, ministro, de novo, vamos aqui, olhos nos olhos com os telespectadores, internautas, e ouvido no coração, né? Ou a fala no coração de quem está ouvindo pelo rádio. Ministro Marco Aurélio, hoje, ministro Marco Aurélio, meninos pobres vão para a cadeia e ficam lá virando mão de obra do narcotráfico, do PCC e de outras organizações criminosas por causa de um cigarrinho de maconha. Não é mesmo? Infelizmente, saem de lá e têm de depois prestar serviços aqui fora para o crime organizado. Ministro Marco Aurélio, em 6 anos, os presos pobres e pretos, por uma pequena quantidade de maconha, triplicaram. Não os brancos universitários. E nem presos foram, né, ministro? Claro. Então, ministro, eu fico realmente chocado quando o ministro diz isso que o senhor disse, mas eu sou obrigado a lembrar que o senhor é aquele que botou na rua o André do Rap. Em nome lá de uma questão processual. E o senhor tinha como não fazê-lo. Então, quem solta um narcotraficante, e não estou dizendo que o senhor foi condescendente com o narcotráfico, estou dizendo que o senhor achou que havia razões de direito para soltar. Agora, quem solta um narcotraficante e se sente bem, e acha bacana, e acha que é correto, a aplicação de uma lei que encarcera em massa pobres e pretos, como admitiu o ministro Zanin, ele admitiu isso, a assessoria dele admitiu isso, aí nós estamos com um problema. Aí eu acho que seria o caso, definitivamente, né, se o Zanin não tivesse outras razões para se preocupar
com certos elogios e com certas críticas, deveria levar essa em consideração. E o senhor veja, eu não estou acusando o senhor de ser condescendente com o narcotráfico. Só estou dizendo que o senhor soltou, por meio de um habeas corpus, um bandido perigosíssimo, que inclusive, ministro, põe a droga para circular e larga na mão das crianças quase que são presas. E aí, eu faço uma pergunta muito olho no olho, assim, para o senhor, para o Zanin. Vocês não acham isso tudo vergonhoso? Hein? O senhor não acha vergonhosas, ex-ministro, os seus 2 votos, as suas 2 considerações, aquela que foi uma decisão, e ele fugiu, né, depois, claro. Evidente. Então é isso. Põe na rua aquele que põe para circular droga que leva ao encarceramento de quase crianças. E o senhor vê que não há nenhuma ofensa aqui. Que eu não faço isso. Há apenas estupefação. Aqui a gente é assim, ministro. Às vezes a gente é grave para falar. Né? Sem ofender. Fica com a gente, tem mais coisa bacana. Hein? Bacana que eu digo é para o pensamento, que precisa pensar, porque isso que eu acabo de falar é horrível. E vamos falar mais um pouquinho de Zanin? Tem uma expectativa aí da votação dele sobre terras indígenas. Olha, até saiu aí, a hora que eu digitei, saiu indígenas, mas é indígenas. Zanin e marco temporal, vai lá. Após o voto contra a discriminação do porte de maconha para consumo, todos estão de olho no voto agora do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O tema volta à pauta da corte na próxima quarta. Os ministros vão decidir se é válida a tese de que os povos originários só têm direito às terras que já eram tradicionalmente ocupadas por eles em 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição. Além disso, o STF também julga ainda neste segundo semestre um recurso extraordinário que analisa a possibilidade de servidora pública mãe não gestante em união estável homoafetiva gozar de licença maternidade. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu li uma matéria dizendo que os petistas querem que Lula interfira, fale com o Zanin. Isso não vai acontecer. Não é assim que as coisas funcionam. Quem dizia que tinha, tenho 20% do Supremo, né? O Bolsonaro falava isso em relação ao Nunes Marques e André Mendonça. Talvez tenha mesmo 10, 20 não. Obviamente o Lula não vai falar. Né? O ministro vai ter que pensar. Né? Só lembrando que no caso do marco temporal, né? Tem o Nunes Marques, que diz que ele reconhece o marco temporal, o Alexandre de Moraes não. E o Alexandre de Moraes propôs a lógica da indenização. Não é assim, não, indeniza quando for o caso, que é o voto mais sensato, até porque a Constituição, de fato, não permite o estabelecimento de um marco temporal. Agora, eu não vou prejulgar, o que será que vai fazer o Zanin? Espero que faça a coisa certa. Não é? Sabendo que tem de votar de acordo com o Constituição. Eu li um texto assim, por que ele não pode ser conservador? Precisa ver como... como perguntar isso. Negócio aqui na Suprema Corte Americana, ninguém perguntaria por que um indicado pelo republicano não vota como querem os republicanos, né? Não é isso? Não, até acho boa a independência. Né? O problema é que eu acho que não se pode ser independente contra a Constituição. E ainda lembrando o ministro Marco Aurélio, o que se vota no Supremo é apenas a aplicação da lei para todos, da mesma lei para todos. Só isso que se vota lá, se o senhor não entendeu. É isso aí.